todos. O Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz. Nosso tema extremamente oportuno para a atualidade. Algumas estatísticas, particularmente de 2016 para cá, vêm mostrando a gravidade da situação no campo da desistência da vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio no mundo. As estatísticas no Brasil mostram que a cada 45 minutos, uma pessoa comete o suicídio. Então, bem se vê que é um tema extremamente urgente, uma vez que, particularmente, os transtornos de natureza mental vêm crescendo vertiginosamente no nosso meio. A estimativa é que em breve a depressão seja a primeira causa de afastamento do trabalho, mais ou menos em 2030, isso é estimado. Talvez supere as doenças cardiovasculares, que vêm já há bastante tempo em primeiro lugar. E para que eu possa explorar esse tema junto com vocês, eu gostaria de usar, logo no início, uma técnica que Jesus empregava constantemente, que é a técnica da parábola ou da metáfora. Eu vou aqui narrar uma pequena parábola para que nós possamos ter isso nas nossas reflexões e pensarmos bastante antes de tomar uma decisão intempestiva e precipitada como a tentativa de suicídio. Então nós vamos imaginar aqui nesse momento que os nossos problemas são como taças de cristal depositadas sobre uma mesa. Essas taças de cristal possuem vários desenhos anatômicos, são diferentes entre elas. Algumas são mais sutis, de textura mais suave, outras verdadeiras aberrações. Estão sobre a mesa em um número muito extenso. E nos é dada a responsabilidade de organizá-las por grupo similar, em tamanho, aparência, textura. E nós olhamos aquela imensidão de taças e pensamos: não vou conseguir solucionar este problema. Isso é muito difícil para mim. Ultrapassa a minha capacidade de resolução. E em um momento de grande desespero, vendo aquelas taças, puxamos a toalha da mesa e as taças caem no chão e se espatifam em fragmentos quase ao infinito. E nós imaginamos que encontramos uma solução. Desperdiçamos todas aquelas taças. O que nós não sabemos, quando tomamos a medida muito brusca e impensada de puxar a toalha, é que nós vamos precisar juntar fragmento a fragmento, colar pedaço a pedaço,
compondo de volta todas as taças, uma a uma, porque aquele chão faz parte da nossa existência. Aquela era a mesa da nossa vida. E todo o seu conteúdo que estava em cima, nós despedaçamos naquele outro território, no chão, para onde seguimos junto com os cacos. O nome disso é suicídio. O suicídio é exatamente esse comportamento. Quando puxamos a toalha da mesa de modo violento, brutal, sem raciocinar, sem equacionar os nossos dramas, perdendo a oportunidade de organizar as taças dos nossos problemas em grupamentos mais simples, podendo superá-los todos com um pouco de esforço. Mas não. Nós preferimos puxar a toalha, isto é, deitar a vida fora no chão. Quando fazemos isso, uma série de consequências aparecem. E a principal delas é que conseguimos um trabalho muito mais árduo, porque imaginávamos nos libertar de todos aqueles problemas que nos alucinavam, nos perturbavam, habilidade um a um, o que naturalmente seria mais um valor incondicional. E nós não podemos malbaratá-la ao nosso bel prazer. Todos os problemas que constituem a nossa vida não são dados pela vida, mas complicados por nós. Quando chegam a um tamanho arrasador, nós nos assustamos e acreditamos que fugir da vida é a grande solução. E é aí que está o nosso maior engano, porque ninguém, absolutamente ninguém, sai da vida. Quem teve a oportunidade de estudar o Gênesis de Moisés, vai encontrar ali um trecho que eu considero dos mais belos, que é quando Deus, tomando o homem Adão do barro, segura-o e sopra-lhe nas narinas. Isto é magnífico, porque é exatamente isso, do ponto de vista poético, que acontece com a vida. Nós imaginamos que nós é que representamos a vida, e é justamente ao contrário. É a vida que nos utiliza para se expressar. A vida não é nossa. Aquele que diz: eu faço da minha vida o que eu bem entender, uma frase comum na adolescência. Olha, eu faço da minha vida o que eu bem entender, eu decido. De certa forma nós decidimos realmente, mas sempre relacionado a alguns condicionamentos que a própria vida impõe, porque a vida é Deus, que não tem princípio nem fim, existe de todo o sempre. Então a vida, para se manifestar, utiliza-se de nós, mas é totalmente independente, porque a vida é Deus. Então a vida representa um patrimônio que nós recebemos e que nunca mais poderemos devolver. Vejam como isso é curioso e ao mesmo tempo belo. Não fomos nós que criamos a vida. Quando nós nos deparamos com a realidade das coisas, estávamos aqui transitando. Não fomos nós que nos criamos. Deus nos criou.
Então a vida é Deus, porque é totalmente independente de nós. Então Deus, simbolicamente falando, soprou nas nossas narinas, ganhamos vida, recebemos então um patrimônio imortal e para todo sempre, eterno, mas que não é nosso, tampouco podemos devolver. E muitas vezes nós dizemos assim: só não há jeito para a morte. Aí é que está o grande engano. Só não há jeito para a vida. Para a vida não tem jeito, porque a morte oferece um grande jeito. Morremos e permanecemos vivos, e justamente na vida primária, primitiva, primordial, que é a vida espiritual. Então há jeito para a morte. A morte acontece e em seguida despertamos para a grande realidade da nossa essência espiritual. A única coisa que nós não podemos fazer é deixar de viver. Vejam que curioso. O que acontece quando uma pessoa comete o suicídio? Ninguém para propriamente para pensar nisso. Quando eu converso com os meus pacientes e abordo esse tema na medida em que eles permitem, em uma profundidade mais espiritual, começam a cair em si e perceber que de fato o suicídio nada mais é do que um grande contrassentido. Vejamos então, o que acontece quando uma pessoa se mata? Digamos que eu pegue uma arma e decida ceifar a minha vida. Eu encosto o cano na minha cabeça e disparo um projétil no cérebro. E eu caio no chão. O que vai acontecer em seguida? Eu vou descobrir que eu não morri. Eu vou perceber, primeiro, que aquilo que eu queria que acontecesse, que a vida acabasse, que tudo passasse, que tudo fosse uma ilusão e desaparecesse, é justamente o contrário. Eu desperto e vejo que aquilo que eu queria fazer comigo não ocorreu da maneira planejada. Dá bem para a gente perceber que nós temos muito pouco controle sobre as coisas, além do que diz respeito às nossas ações. Nós, seres humanos, ainda temos no campo do orgulho, da vaidade, do egoísmo, a ideia de controlar absolutamente a própria vida, coisa que em realidade não fazemos. Nós respondemos à vida que é Deus. Não somos nós que perguntamos à vida, é ela que nos emite e nos solicita respostas a todo momento. Toda a nossa vida, em quaisquer circunstâncias, significa responder à vontade de Deus, nunca à nossa. Quem acha que caminha por si mesmo, fazendo aquilo que acredita e que bem entende, vive numa ilusão. Nós sempre respondemos a um paradeiro superior, infinitamente superior e celestial, que é Deus. Então a criatura que tem bom senso entende que vive respondendo a essa outra vontade infinitamente superior. Quando ela se desvia dessa vontade, que compreende as leis naturais, ela adoece. Nós só adoecemos do ponto de vista psíquico e orgânico
quando nós nos desviamos da resposta sensata a essa vontade superlativa que nos guia, representada pelas leis naturais que compreende a vontade de Deus. Então, uma pessoa que comete o suicídio imediatamente percebe, num primeiro momento, o que ela queria não aconteceu e nem vai acontecer. Ela percebe que não driblou a morte. Em seguida, ela levanta e o corpo está ali. Ela também percebe uma série de coisas. Ela também percebe que os seus problemas, naquele momento em que ela puxou a toalha da mesa, não desapareceram, aumentaram. Não ficaram mais naquela complexidade dos infinitos cacos pelo chão, ficaram piores. Porque a partir daí, ela está numa próxima dimensão, muito mais sutil do que aquela que ela vivia. E os problemas agora transitam nas duas esferas da vida e não numa só. Com um agravante: os problemas que ficaram na esfera a que ela não pertence mais continuam seus, e ela não pode manipulá-los como ela achar melhor, porque ela saiu daquela região e os problemas ficaram, e os outros contíguos àqueles a acompanharam. Então ela tem duas fases de problema: que está com ela a angústia, o desespero, o tormento de não ter solucionado nada, e os outros que ficaram ali aguardando uma próxima oportunidade para serem solucionados, o que atrasa consideravelmente o seu processo evolutivo. Mas ela também descobre que existem outros problemas. Aqueles que ficaram, aquelas pessoas que ficaram, serão marcadas pelo seu ato, sofrerão porque a amavam. E ela percebe que, além de se fazer sofrer, faz também agora outros sofrerem, o que agrava o seu nível de dor. Ela também percebe outros problemas, que não é fácil, no momento em que ela se encontra, adquirir serenidade. Ela percebe que, mesmo socorrida pelos bons espíritos, porque Deus não desampara a nenhum de seus filhos, nenhum. Se alguém aqui imagina que aquele que comete o suicídio fica perambulando, perturbado, desorientado, largado, sujo e enlouquecido, sem amparo, isto não é verdade. As zonas inferiores ou purgatoriais existem, é verdade, mas existem por um fator apenas. Não é porque Deus impôs aquela condição. Deus não cria espaços geográficos para os sofrimentos, não é da lei. Nós é que criamos. A pessoa se localiza naquelas regiões de sofrimento, muitas delas, porque experimentam um complexo de culpa tão intenso, tão difícil de ser sanado, que acreditam não merecer ajuda. Por isso, isolam-se e formam verdadeiros guetos de sofrimento, por escolha, ainda que seja inconsciente. Por isso é que existem aquelas regiões, por escolha daqueles que sofrem um grave complexo de culpa e acreditam não merecer auxílio.
porque o auxílio sempre chega, nós é que recusamos. Quem acompanhou o filme Nosso Lar vai perceber que os benfeitores que resgataram André Luiz, no momento em que o colocaram na maca e o levaram carregado, um deles se aproximou e estendeu a mão para a turba que estava ali gritando, blasfemando. Ele estendeu a mão e disse: venha aqui. Qual foi a medida tomada pelos espíritos que ali estavam? Recuaram. Não estenderam a mão. Por quê? Porque acreditavam não merecer. A resposta fingida era o ódio, mas o sentimento real era a culpa. O ódio normalmente é o reflexo enganoso da culpa. Então nós atacamos porque nos sentimos culpados e temos vergonha de nos sentir assim. Por isso é que aqueles espíritos recuaram. Então nunca falta o auxílio, mas a serenidade falta. Porque a serenidade é uma conquista do trabalho espiritual, é uma conquista de cada um de nós. Ninguém pode ser sereno sem trabalhar para isso. E aquele que pratica o suicídio faz justamente o contrário da conquista da serenidade. Burla a vida, não a morte, mas a vida. Então, instala-se um complexo de culpa e ele perde completamente a serenidade. E alguns entram em estado muito grave, psicótico por vezes, no próprio plano espiritual, por lesão das camadas perispirituais correspondente às células nervosas. Com isso, toda a estrutura sutil de hormônios e células fica avariado, comprometido, e instala-se, portanto, a psicose, ou aquilo que se conhece vulgarmente como loucura. Então, bem se vê que adotar um comportamento como esse, intempestivo, brutal, impensado, a única coisa que nós vamos conseguir é buscar ou recolher mais dor e sofrimento para nós. Mas a pergunta que talvez seja feita é: por que a pessoa assume claramente um complexo de culpa? Por quê? Por que que existe culpa? E isso é muito importante de entender. A pessoa comete o suicídio por um fato específico. Aquilo que ela planejou e gostaria que acontecesse, não aconteceu, qualquer que seja a situação. Ainda que seja uma situação fora do comum, esdrúxula, absurda, qualquer que seja a circunstância, o que a pessoa gostaria é que tudo saísse conforme ela planejou, e não aconteceu. Então ela ceifou a vida. Ora, nós nos perguntamos por que que uma pessoa arranca de si a vida, seja por vergonha, por raiva, por revolta, por tristeza, por ódio, enfim. Por que alguém arranca a vida de si, se uma das leis mais soberanas na existência humana, na vida carnal, é a lei da sobrevivência? Nós fazemos tudo para sobreviver, ou não fazemos? Vocês atravessam a rua sem olhar para os lados? Não. Quando um elevador abre, vocês não prestam atenção se está lá o piso? Sim. Quando vocês vão usar um instrumento cortante, vocês ficam ali distraídos, sem atenção? Não, prestam atenção. A lei de sobrevivência é uma lei natural. Faz parte da vida
poupar a vida em todas as circunstâncias. Então, por que uma pessoa arranca de si a vida, muitas vezes por um ato que não foi tão significativo, que para muitas outras pessoas não seria algo tão grave a ponto de cometer uma pena capital? E é aí que está o significado da instalação da culpa. O fato é, do ponto de vista psicológico, espiritual, aquele que comete o suicídio, em verdade, comete 2 homicídios. O atentado contra si, que ele tanto gostaria de preservar, e tanto preservou ao longo da sua existência. E tem um outro componente de homicídio, que é o atentado contra o Criador, que não correspondeu às suas expectativas mais primárias, mais importantes. Então, quando uma pessoa se mata, ingere uma substância venenosa, dispara um projétil contra si, lança-se de um prédio, de alguma forma, menos ou mais brutal, o que ela, na verdade, planeja inconscientemente é ferir aquele que a criou. Porque em relação a ela, o estado de preservação é total. Mas como é que nós podemos atingir a Deus se não o vemos? Onde está Deus? Dentro de nós. Jesus afirmou isso. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Onde é que vamos atingir o Criador? Pela nossa insensatez, pela nossa raiva de não ter os desejos atendidos dentro de nós. Então somos capazes de atingir a nós para atingir a Ele. Quando a pessoa cai e em seguida desperta e percebe que aquilo que ela havia planejado não foi obtido, ela cai em si e dá-se conta do que ela atingiu de fato. Não foi só ela, mas aquele que lhe deu uma oportunidade preciosa e eterna, que é o significado essencial da vida. Produzir, ter conteúdo de vida, realizar o bem, evoluir, crescer. E ele pôs tudo a perder. Nesse momento, fico eu imaginando o que pode provocar estado de maior desespero do que esse. Não posso conceber. Não tenho nem parâmetros para avaliar. Então dá para nós imaginarmos que a melhor conduta a ser tomada sempre é o enfrentamento dos problemas, nunca a fuga deles. Porque enfrentar os problemas é menos doloroso, menos traumático do que bani-los e ser obrigado a recuperá-los um a um por longo período, passando por experiências muitas vezes bem mais complexas do que aquelas se ele poupasse as taças em cima da mesa, organizando-as em grupamentos similares. Seria muito melhor agir assim. E eu me ponho a pensar até hoje nessa questão do suicídio, utilizando, por exemplo, vários aspectos da psicologia, e fico pensando, será que realmente essa é uma medida solucionadora dos problemas? Ou em realidade ela representa uma fuga psicológica alucinada
dos problemas. Será que realmente eu digo para os meus pacientes que ficam pensando, talvez fosse melhor morrer, e eu digo para eles, mas será que realmente a vida tem um término como você imagina? Depois de tanta luta, tantas experiências, tanto sentimento, tanta emoção vivenciada neste corpo, será que tudo cessa neste corpo? Você tem certeza? E se você não tem certeza, digo para eles que não conhecem o Espiritismo, não é melhor buscar uma alternativa para não se arrepender depois? Será que realmente o suicídio altera as circunstâncias? Apaga os danos? Ou paga os danos que provocamos? Porque muitas vezes ele é uma punição em relação a nós. Cometemos um erro muito grave, que acreditamos insolúvel, e aí achamos melhor sair da vida para não ter que enfrentá-lo, como se ele pudesse se apagar repentinamente. E quando vemos, eles prosseguem muito piores, em duas esferas contíguas. Então, será que realmente o suicídio modifica as circunstâncias? Não. O suicídio nada mais faz do que repassar continuamente no nosso campo mental todo o passado, até que o solucionemos com o esforço e muitas vezes com o sofrimento. Será que realmente o suicídio é de fato a grande saída? Dá-nos a impressão clara que não. E o Espiritismo vem nos mostrar com muita propriedade que aquele que pratica este ato compromete uma larga soma de tempo estacionado a fim de reparar aquilo que antes não foi bem equacionado, não foi diluído nos trâmites naturais da lei. Então é muito melhor nós adotarmos comportamentos de prevenção, adotarmos aquilo que eu chamo de poder de resistência do espírito. O que é o poder de resistência do espírito? Uma coisa que está faltando muito para nós neste mundo, que eu quero iniciar aqui como uma transmissão de técnicas de prevenção para não desistirmos da vida. Primeiro item fundamental: aprender a sofrer. Agora vamos entender o que eu quero dizer com isso, porque a frase pode ser contundente e pode significar assim: bom, então temos que sofrer, aguentar, temos que nos macerar até o fim. Claro que não. Aprender a sofrer significa aprender a adquirir uma resistência espiritual tal a ponto de que as experiências de fora e de dentro não causem tanto impacto a ponto de colocar-nos em desistência de viver. É claro que é natural ficarmos contrariados, decepcionados, entristecidos, algo frustrados, claro que sim. É um sentimento natural humano. Alguém aqui já viu uma girafa frustrada? Não, claro que não. Um rinoceronte magoado? Não. Porque para que haja esses sentimentos é necessário um estado específico de cognição, de capacidade de entendimento, de apreensão da realidade. Só o ser humano pode se sentir magoado, deprimido, ansioso, é lógico. Então são sentimentos normais.
Ninguém deve se atormentar por isso. Quem aqui tiver depressão, a única coisa que deve fazer é buscar tratamento. Porque depressão é uma experiência humana, não é fraqueza de espírito, jamais. Não pode haver orangotango deprimido. Só pode haver ser humano deprimido, porque para haver depressão é necessário perceber a realidade com uma tonalidade opaca, rude, difícil. E um animal não pode fazer isso, porque ele não tem essa capacidade. Só nós temos. Então, quem tem depressão, eu digo, que bom. Meus pacientes, eu estou com depressão. Ótimo. Muito bom. Porque é sinal de que está em estado de conflito e mudança. Está provando que é humano. Então é bom. Vamos tratar. Porque é uma experiência de desenvolvimento e crescimento. Mas falta-nos aprender a sofrer. Nós não sabemos sofrer. Nós marcamos com um amigo às 7 horas. Ele chega às 7h20 e ficamos de mal. Logo, por qualquer motivo, ficamos contrariados com uma série de coisas. Não aprendemos a lidar com as situações sem entrarmos em ataque nebuloso de depressão, de ansiedade, de revolta e de loucura. Um relacionamento se rompe por qualquer motivo, uma discussão, e a moça aparece para mim nos meus locais de atendimento de emergência após tomar 40 comprimidos de diazepam. Não sabe sofrer, ainda não adquiriu a resistência de perceber o seu valor perante a vida. Talvez não perante ao companheiro que foi embora, mas perante a vida que está dentro e fora dela. E aí vem o segundo item importante para o poder de resistência do Espírito, e é Jesus que deixa isso claro para nós. Aliás, aprender a sofrer não é só uma técnica psicológica, é uma técnica de Jesus, porque ele disse: penseis que vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer a divisão. Ainda rogou praga para nós. Olha só que coisa tem. Eu vim trazer a divisão. Por que a divisão? O que é a divisão? Não é entre as pessoas, é interna. Toda vez que chega uma mensagem nova que nos cativa, temos que jogar fora para dar espaço a ela as mensagens velhas a que estávamos acostumados, e era muito confortável viver com elas. Esse é o conflito, essa é a divisão, é a ruptura. Significa que, por isso que eu digo que depressão é bom. Estamos jogando coisas velhas fora e introduzindo as novas. Esse trânsito frequentemente conduz ao ataque de pânico, à depressão, ao transtorno obsessivo compulsivo. É a fase de caos que nós vivemos, perfeitamente aceitável para o momento atual. Não deve nos alarmar, só temos que tratar e compreender espiritualmente o que a vida quer de nós. E o que a vida quer de nós? Jesus avisou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu quero analisar essa frase em fase de conclusão da minha explanação, para que nós levemos essa reflexão como elemento de poder de resistência do Espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso do ponto de vista psicológico? Porque simbolicamente fica um pouco difícil. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, que eu não toco? Nós somos muito
ainda estamos muito naquela fase de tocar, de ver para quê? Para crer. E Jesus diz: felizes aqueles que creem sem necessitar ver. Isto é maturidade espiritual. E o que é crer sem precisar ver? Por exemplo, quando vocês entraram aqui, vocês viram essas cadeiras totalmente organizadas, uma atrás da outra, bem delimitada, bem arrumada. As luzes estavam acesas, tudo preparado. Aí chega o psiquiatra, que sou eu. O psiquiatra é meio tantã. E ainda mais quando está louco, alucinado, aí é pior ainda. E eu digo então para vocês em estado de loucura, assim: vocês que entraram aqui, já vou avisando, ninguém arrumou isso aqui. As cadeiras estavam aqui por acaso, elas chegaram e ficaram aqui por elas mesmas. O que vocês fariam comigo? Me internariam, não é? Vocês diriam com certeza: este homem é louco. As cadeiras não podem ter ficado aqui por conta própria. Alguém veio e arrumou cuidadosamente. Cadeira não pode andar sozinha e tomar decisões sozinhas. Pois é. Aí nós olhamos o macro e o microcosmo. Olhamos a todas aquelas leis naturais, a lei gravitacional, a lei fraca, a lei forte, a lei eletromagnética. Olhamos todas as estruturas planetárias imensas que se configuram por galáxias incontáveis, e hoje já sabemos a presença de universos paralelos totalmente bem definidos. E dizemos que Deus não existe. Então temos que internar mesmo. Não tem cabimento. Se as cadeiras são organizadas por alguém, por que o macro e o microcosmo veio ao acaso? É paradoxal. Tem que haver um Criador. Tem que haver uma inteligência suprema que tudo rege, como diz o Espírito Joana de Ângeles, a causa incausada de todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é perceber o sentido que a vida tem, que é incondicional. A vida tem um sentido indiscutível. E ela serve não para ser vivida, ela serve para que nela nós depositemos conteúdos de vida, através da obra do bem, da ação do bem. Não basta viver. Eu costumo dizer que é necessário transviver, ir além das conjunturas atuais, fazer além. O próprio Jesus deixou essa mensagem para nós. Quando alguém te pedir a túnica, tira a capa e dá também. Quando alguém te pedir para caminhar 1000 passos, não, vai 2000. Ele mandou que nós transvivêssemos, fizéssemos além do habitual, do convencional, do simples. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse isso, não sou eu que estou dizendo, é ele que disse. Nós somos o sal da terra. Nós é que produzimos o sabor da vida. E somos nós que conservamos todos os alimentos vitais das nossas obras, pelo sal que somos, por todo sempre. Por que vamos desistir de viver, sendo tão bela e tão repleta de sentido a vida? E como é que nós amamos a Deus, reconhecendo o valor que a vida tem, que é incondicional? Aí descemos mais um degrau e vamos para o próximo. Nós e o próximo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem enxerga o próximo, enxerga Deus.
Então, queremos fazer o bem a Deus, cocriar com Ele, só tem uma possibilidade: atingir o nosso semelhante com o bem do nosso coração. Aquele que ama o seu próximo passa a amar a si mesmo. Eu tenho um pouco de cuidado, peço licença para analisar isso, em dizer que, em primeiro lugar, eu devo estar bem, equilibrado, sereno, para depois ter condições de cuidar do meu próximo. Eu peço licença para discordar. Eu fico imaginando, vendo os meus pacientes, que tomam às vezes tantos medicamentos durante o dia, e me ponho a perguntar: quando eles estarão bem? Quando eles encontrarão o equilíbrio? E eu não tenho resposta, porque estão sob efeito medicamentoso que diminui os seus sintomas, melhoram a sua condição psíquica, mas bem, saudáveis, lúcidos, confiantes, para depois agir no bem, é paradoxal para mim. A recomendação que eu deixo a vocês é: mesmo se arrastando, mesmo alquebrados, mesmo chorando, façam algo por alguém. Porque na medida em que fizerem algo por alguém, a lágrima para de cair, as dores começam a cessar e a alegria começa a tomar conta. Eu fiz inúmeras experiências dessa natureza com pessoas portadoras de fibromialgia. Muitos aqui sabem o que é isso. Dores no corpo inteiro, pontos dolorosos cruciais, pessoas que não se moviam na cama, a peso de fármacos muito complexos. Quando começaram a ver sorriso nos lábios dos outros pela sua ação benéfica, as dores começaram a passar. Tudo começou a mudar. Então a recomendação é a de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, se tivermos que optar por uma, honestamente eu recomendo que comecemos pelo próximo. Porque logo em seguida olharemos para nós com bondade, com alegria. Como é que eu vou gostar de mim se eu não fiz nada por ninguém? Do que eu tenho que me orgulhar de mim mesmo se eu nunca estendi a minha mão? Como é que eu posso me amar sem fazer algo em torno de amor por alguém? Não é possível. Então eu recomendo que, mesmo que estejamos nos arrastando, ajudemos alguém. Veremos que logo em seguida conseguiremos levantar, sem a menor dúvida. Então a mensagem final que eu deixo, que eu gosto muito sempre de deixar, para concluir, para homenagear Jesus, é uma breve parábola, ou breve metáfora, para que nós levemos para as nossas casas, porque eu sou apaixonado por essa mensagem, por essa metáfora em particular. E eu vou concluir com ela. Uma família dormia tranquilamente certa noite, em um povoado muito modesto, quando repentinamente um incêndio começou pela cozinha. Alcançou as cortinas, os móveis de madeira, alguns utensílios inflamáveis e se alastrou. Atingiu a sala, os móveis,
quando o pai, na parte de cima da casa, percebeu o odor de fumaça. Acordou assustado, acionou toda a família, removeu todos para fora da casa a tempo, acompanhando as labaredas consumirem tudo. Do lado de fora, pessoas tentavam em vão apagar o incêndio, com baldes d'água e com alguns recursos muito minúsculos. E a casa ficou completamente tomada pelo fogo. Repentinamente, o pai olhou para o lado e não viu a filha caçula de 7 anos. O pai e a mãe enlouqueceram, saíram por aquelas redondezas gritando o nome dela e a menina não respondia. Os vizinhos também procurando e nada. Repentinamente a menina aparece dentro da casa, na janela no alto, no parapeito, e gritando por socorro. O pai, enlouquecido, quis invadir a casa, mas retiveram o pai, porque ele iria morrer. E a menina chamava pelo seu nome constantemente. Ele então se aproximou, embaixo na rua, olhou para o alto e disse: filha, eu consigo te ver. E ela disse: mas papai, eu não estou vendo o senhor, há muita fumaça aqui. E ele disse: não te preocupes, eu te vejo, e isso basta. Pula agora, que eu vou te amparar aqui embaixo. E a menina, totalmente confiante na voz do pai que estava lá embaixo, sem ver nada à frente, saltou e caiu sã e salva nos braços do pai. Assim Deus faz conosco. Às vezes passamos por momentos muito dolorosos, muito complexos, muito difíceis, e precisamos realmente solucioná-los. Mas às vezes preferimos abandoná-los ou puxar a toalha da mesa, esquecendo de que temos um Pai misericordioso que nos ampara incondicionalmente, nos abre infinitos caminhos de solução para os nossos problemas em tempo certo, que nem sempre temos paciência de aguardar. Então, o que eu recomendo é que, em última instância, confiemos nele e façamos a nossa parte sem desistir da vida, porque a vida tem um valor incondicional. Mas mesmo assim, mesmo que nós não acreditemos em nada, mesmo que uma cortina de fumaça esteja à nossa frente, impedindo que vejamos as mais frequentes e possíveis soluções para as nossas dificuldades, descrentes em Deus, ainda assim não tem problema, porque Ele nos vê, e para Ele isso basta. Muita paz a todos.